Graça e paz, boa noite. Cá estamos mais uma vez para o estudo da Palavra do Senhor. Hoje, que é terça-feira, o dia que nós habitualmente reunimos aqui online e colocamos a mensagem para estudo, para nosso entendimento. Que o Senhor nosso Deus nos guie nesta tarde, nesta noite, e possamos juntos perceber a mensagem que Deus tem para as nossas vidas nesta noite. Que o Senhor nos guie e tenha misericórdia de nós. Estamos transmitindo nos diversos canais como é habitual. E estamos só fazendo aqui mais um share para assim podermos alcançar outros com a palavra do Senhor, conforme nos temos proposto às terças-feiras à noite neste horário. Louvado seja Deus por esta oportunidade que isto nos dá de nós assim o fazermos. Muito bem. Muito bem. Cá estamos então. Vamos então estudar a palavra. Hoje vamos falar da maior necessidade para 2020. A maior necessidade para 2020, tendo como base o texto bíblico do Salmo 77, versículo 2. Salmo 77, versículo 2, a primeira parte. Nós iremos ler este versículo da palavra do Senhor, orar ao Senhor e pedir a Deus que a sua graça seja conosco e assim expormos alguma coisa que está na minha mente e no meu coração e que eu creio que será de ajuda para a sua alma. Esta manhã nós publicamos exatamente este assunto no nosso devocional diário, que nós colocamos aí à disposição. Então, após a mensagem, se você ainda não leu e você quiser, você pode ir lá e procurar o texto que está exposto em português e em inglês para se tornar mais simples assim a exposição. A palavra do Senhor no Salmo 77, versículo 2, diz assim: No dia da minha angústia busquei ao Senhor. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. Primeira parte do versículo. Vamos orar então. Senhor Deus, obrigado que a tua misericórdia e bondade são tão grandes para conosco. E nesta noite podemos, Senhor, transmitir a tua palavra mais uma vez. Te pedimos, Senhor, que haja graça, que venha, Senhor, do alto, que seja conforme a tua boa mão, a tua vontade. Guia-nos, Deus, te pedimos. Tem misericórdia de nós. Faz o teu querer nas nossas vidas. Que a tua vontade, Senhor, perfeita, a tua vontade sublime, a tua vontade santa, seja aquilo que nos dispomos a fazer a cada dia das nossas vidas. Te louvamos e adoramos no nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem, como já disse, a maior necessidade para 2020. Por certo, se nós fizéssemos hoje um levantamento e começássemos a perguntar à maioria das pessoas a uma grande parte das pessoas, aquelas que pudéssemos alcançar, qual seria a maior necessidade para 2020, por certo, que muita gente teria, a sua resposta seria relacionada com o Covid-19. Talvez alguns pensam que uma vacina seria a solução, então a maior necessidade seria uma vacina. Outros, talvez um medicamento eficaz, seguro, que pudesse colocar em todos e pudesse assim resolver o problema desta doença, desta pandemia que afetou de uma forma tão profunda a nossa sociedade. Contudo, outros, não é noutro sentido, noutra direção, gostariam pura e simplesmente de que nos livrássemos desta pandemia, porque afetou outras áreas, como a área social, a área económica, a área financeira. Temos visto tantos negócios fecharem, tantas dificuldades. Chegamos àquilo que era inesperado, que passa de algo que era bonito para algo necessário. Pessoas comendo nos passeios na rua, nos sidewalks, sentados nos parking lots, os sítios onde se estacionava carros, restaurantes abrindo com o comércio completamente fora, que obviamente, se a situação não mudar, em breve não será possível mais. A chuva, né, pelo menos aqui onde nós estamos, irá vir em breve. Hoje já se sentiu frio e começa cada vez a ser mais difícil. Pessoas em linha à espera de coisas que era tão rápido que se conseguiu. Então tem afetado todas as áreas da nossa vida, tem afetado todos os nossos meios e a forma como nós fazemos. Contudo, por certo, que tem afetado mais umas pessoas que outras. Enquanto uns lutam contra o uso da máscara, outros não se importariam de usar máscara se isso trouxesse de volta os seus queridos que perderam dado ao Covid-19. Não quero trazer aqui uma mensagem que vai mexer com as suas emoções, com todo o respeito por aqueles que eventualmente estarão assistindo e terão perdido familiares. Lamentamos, aqueles que financeiramente, economicamente são afetados, aqueles que estão limitados nas atividades normais. Lamentamos e não estamos a tentar trazer isto como uma forma de mexer com as emoções ou de repente magoar ou desrespeitar alguém. Contudo,
percebemos que há áreas diferentes. Se nós perguntarmos, talvez ao dono de um negócio que está a fechar, como é que ele se sentiu mais afetado, será essa área mesmo. A área em que perdeu o seu trabalho. Tanta gente perdeu o seu trabalho também. E se nós perguntarmos a alguém, obviamente que perdeu os seus entes queridos, por certo, que é um lamento de dor e de pesar muito grande dado a isso. Alguém que esteve enfermo e se recuperou do Covid-19, por certo, tem uma experiência dolorosa, triste para contar. Eu tenho certeza que afetou todas as áreas, ir no supermercado, esperar fora na fila, querer alguma coisa, demorar demasiado tempo a chegar e tantas outras coisas que nos privaram e nos limitaram. Fins de semana lindos, sol bonito e nós não podermos sair de casa estando limitados. Precisamos de uma solução e parece que a maior necessidade para 2021 é encontrarmos uma solução e à medida que o ano começa a terminar e não temos uma solução, já começamos a pensar que se calhar o que mais necessitamos para 2021 é a solução daquilo que vem desde 2019. Temos uma necessidade e nos deparamos diante dessa necessidade de forma séria e levamos isto a sério. Porém, esta não é a maior necessidade para 2020. Esta não é a maior necessidade que o ser humano tem em relação a 2020. Ainda que o vírus tenha afetado todos os lugares sobre a Terra de uma forma mais intensa ou menos, mas afetou todas as áreas, ainda que tenha sido, afetou, como já disse, de forma económica, não é o pior problema que nós temos em 2021. Porém, à medida que afetou o Covid-19, pessoas respondem de formas diferentes. E alguns respondem com uma forma quase que levam como uma pequena gripe, uma situação não tão séria, e outros levam como uma forma muito séria pela forma com que foram afetados. O que eu gostaria de falar consigo esta noite não é sobre o Covid-19, mas sobre a maior necessidade para 2020, que é a maior necessidade de 2019, será a maior necessidade para 2021, até a volta de Cristo, que é a situação da alma do ser humano. Não é o problema maior que nós enfrentamos hoje em New Jersey, Estados Unidos ou em qualquer outra parte do mundo, seja onde for você está a ver. Não é o Covid-19. Não é os efeitos de um vírus que chegou e cabalou com o nosso dia a dia. Talvez o mais lamentável de tudo isto é nós não percebermos o que é que este vírus traz de verdade às nossas vidas. Este vírus nos mostra a nossa pequenez, nos mostra a nossa limitação, nos mostra o quanto nós somos incapazes de fazer qualquer coisa e o quanto nós somos limitados. Não sabemos mais onde colocar as nossas mãos porque não sabemos onde o vírus está. Ou que chegamos, não podemos respirar livremente porque temos medo de ser infectados. Não sabemos como é que as coisas estão. Este vírus trouxe esta realidade às nossas vidas que muitas vezes nós passamos despercebidos e vivíamos tranquilamente sem alguma vez pensarmos que até para ir no supermercado nós temos que esperar numa fila, que alguém controle quantas pessoas entram e que temos que usar uma máscara para pegarmos as coisas essenciais para o nosso dia-a-dia. Leite, pão, todas as coisas nessa limitação. Porém, esta não é o pior problema que nós temos. Este não é o pior problema que nós lidamos. Nós fomos despertos para uma realidade e nós assumimos essa realidade quando percebemos que, por exemplo, o caso aqui nos Estados Unidos, num dia só, morreram 4.000 pessoas dado ao Covid-19 e a situação ficou séria. Deixa-me dizer-lhe uma coisa, diariamente, no mundo, milhares e milhares de pessoas morrem e condenadas eternamente ao inferno e fazem parecer do Covid-19 absolutamente como nada. Embora eu não estou com esta mensagem de forma alguma desprezando o sofrimento e a dor e trazendo uma forma de nós esquecermos o que está a acontecer, não, de maneira nenhuma. É sério o que está a acontecer. Devemos tomar as precauções, devemos ouvir o que o CDC tem para nos dizer, devemos fazer as coisas da melhor forma possível. Não vivemos debaixo de temor, pelo menos o salvo não vive, porque a sua vida está confiada em Deus, que é poderoso para todas as coisas, está muito acima do Covid-19, mas contudo devemos levar as coisas a sério. Porém, esta não é a mais séria. Esta não é a situação mais grave. A situação mais grave não é 4.000 pessoas morrerem num dia, somente num dia nos Estados Unidos de Covid-19, mas é os milhares de pessoas que todos os dias morrem sem salvação e estão condenadas ao inferno para todo sempre por causa do pecado
cometido contra Deus. Algo que não vai embora. Algo que não é limitável ao espaço físico, algo que não resolve com uma máscara, que não resolve com uma vacina e que não vai resolver com um medicamento que vai limpar. Algo para o qual só o sangue de Cristo Jesus derramado no Calvário pode resolver. Só Cristo Jesus é solução. Não há nada que o ser humano tenta lutar e inventar alguma coisa que venha travar o avanço deste vírus e possivelmente melhor ainda seria se o puder eliminar. Vai resolver o problema, uma grande parte do problema financeiro de que muitas pessoas estão a atravessar, vai resolver o problema económico de muitas famílias, vai resolver questões de evitar mortes, por certo. O sangue de Cristo Jesus derramado no Calvário é o único meio pelo qual, não inventado pelo homem, não algo que o homem vai produzir no laboratório, mas algo que Deus fez em Cristo para que o homem fosse livre dos seus pecados, pudesse ter vida eterna. Enquanto que o Covid-19 lança alguém na morte física, ainda que debaixo de uma soberania de Deus, de uma determinação que Deus está no controle, a morte espiritual, ela é muito mais séria, ela é eterna. Ela é a condenação do juízo, da ira de Deus sobre aquele que não tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Há uma solução. Nós não temos uma solução ainda para o Covid-19. Experimentou-se várias coisas, algumas com resultados terríveis. Outras com hipótese, talvez resulta. Depende dos organismos, depende das situações. Então lutamos para encontrar. Mas Cristo Jesus, há 2000 anos, mas em toda a história da humanidade, segundo o propósito divino, ainda antes que o homem existisse, já Cristo Jesus, no tempo de Deus, tinha sido entregue no lugar de pecadores, para que pecadores pudessem encontrar a salvação nele se refugiar, se voltarem para ele e clamarem por salvação, serem salvos e terem vida eterna, porque Cristo Jesus se entregou no lugar de pecadores, morreu para que pecadores, ressuscitou ao terceiro dia para que pecadores pudessem ser perdoados dos seus pecados, serem livres da condenação e terem vida eterna, viverem com ele para todo sempre. Mas o ser humano continua distraído com tantas coisas e parece às vezes que nem o Covid-19 nos desperta e nos faz perceber a realidade e a limitação humana. Que Deus, em Cristo Jesus, tenha misericórdia das nossas vidas, e o meu desejo nesta noite é que ao trazer esta palavra venha-lhe falar muito mais do que o Covid-19, venha-lhe falar de algo que é eterno, venha-lhe falar de algo que é maior, de algo que é muito mais poderoso. Agora, por favor, siga o meu pensamento. Eu disse há pouco que o Covid-19 é mais sério ou menos sério para pessoas as quais foram afetadas mais ou menos. Há pessoas pelas quais o Covid-19 nem foi um grande problema. Talvez não afetou muito a forma da pessoa agir e viver. Ainda que um pouco, mas não tão grave. Agora aquela pessoa, e outra vez sem querer mexer nos sentimentos de alguém, a quem morreu o familiar mais querido, mais próximo, por certo, ele leva o assunto muito mais a sério. Aquela pessoa que esteve entubada e sobreviveu, e ficou a saber o que tinha acontecido com ela, por certo, que leva este assunto bem mais a sério. A corrida para uma solução, ela depende do quanto foi afetada. Aquela pessoa que está prestes a fechar o seu negócio, que lutou toda a vida para ter um estabelecimento e hoje estava aberto e que vai ser obrigado a fechar, por certo, que ele tem uma angústia, um desespero maior por uma solução do que aquela pessoa que, por simplesmente, deixou de poder frequentar o local de trabalho e passou a trabalhar de casa, ainda num ambiente mais tranquilo e mais pacífico. Pessoas diferentes têm situações diferentes, agem de maneiras diferentes. Se nesta noite, através desta palavra, não minha palavra, a palavra de Deus, Deus, em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo, nos pudesse fazer perceber, a mim, a si que está aí desse lado, aos que estão nesta sala, aos membros da família Philadelphia New Jersey, a todos aqueles que serão alcançados por esta palavra, se Deus nos fizesse perceber a seriedade do inferno, do pecado, da morte espiritual, e se nós, despertos por isso, buscássemos a Deus verdadeiramente, desesperadamente, conforme o salmista diz, no dia da minha angústia, busquei ao Senhor. Se nós tivermos um entendimento claro que só pode ser dado pelo Espírito Santo de Deus, então a minha oração é que nesta noite é que Deus nos traga esse entendimento e nos faça de uma forma desesperada perceber o que está acontecendo connosco,
para que nos voltemos para Deus e possamos buscar do Senhor não só solução para o Covid-19 ou para o nosso dia a dia, mas solução para a nossa alma eterna, a qual está debaixo de uma ira divina por causa do pecado cometido. E só aqueles que estão em Cristo Jesus terão vida eterna. Se nós pudéssemos tão somente perceber esta gravidade, nós clamaríamos a Deus. Nós clamaríamos a Deus de dia e de noite até que a nossa alma fosse salva. Mas há coisas interessantes que aconteceram ao longo da história. Quando o famoso sermão do Pregador das Mãos de Deus Irado foi pregado por Jonathan Edwards, diz que aquilo que o povo sentiu, não por causa das palavras de Jonathan Edwards, mas pelo que Deus fez através daquelas palavras, ele diz que foi de uma tal maneira que o povo teve a sensação que que o chão se abria e o inferno os engolia, e desesperados, agarrados às colunas, eles clamavam a Deus por salvação. E assim aconteceu um avivamento nos Estados Unidos tão grande, em que pessoas se voltaram para Cristo e clamaram a Deus por salvação, e Deus atendeu. Deus dos céus. Se nestes dias, estas coisas acontecessem, se nós pudéssemos tão somente ser tocados desta maneira, de uma forma profunda. Esta manhã tive a oportunidade de pregar este mesmo texto em inglês no local onde eu estive. E eu pude ver isso na cara de alguns. Eu não consigo ver a sua cara, estou a olhar para uma câmara, estou a ver a minha cara. Mas se esta manhã, quando eu ministrava esta palavra, eu vi algumas pessoas realmente atribuladas da alma. Escute, o meu desejo esta noite não é dar-lhe uma palavra de encorajamento, um pensamento positivo, que você vai passar uma noite tranquila. Não. A minha intenção é que você tenha uma eternidade tranquila. Que você tenha a vida eterna. Que você seja resgatado do seu pecado, salvo. E viva para Deus. Glorifique o Senhor. O meu desejo é que esta noite você seja atribulado para ter um descanso eterno. Até quando nós dizemos descanso eterno, quando alguém morre, nós dizemos que foi para o descanso eterno. Só foi para o descanso eterno se foi para Deus, se não foi para o tormento eterno. Que faz dos tormentos todos desta terra, inclusive do Covid-19, parecer como nada. Porque a ira de Deus é muito superior a qualquer coisa que acontece, a qualquer demonstração que acontece. O Covid-19 veio nos despertar para esta realidade. É hora de despertarmos. Por muito tempo temos falado, desperta a igreja. Deus nos está a dar um momento de despertamento enorme. Não a igreja, ao mundo, todos. E precisamos de levar isto a sério. Não pretendo com esta mensagem que você vai viver com medo. Porque aquele que é salvo, ele sabe que a sua vida está guardada em Cristo. Ele toma as precauções que deve tomar, mas ele sabe que a sua vida está guardada em Cristo. Não devemos viver debaixo de medo. Não é isso que eu estou a falar. Mas perceber e sentir no coração. David Wilkerson pregava sobre isso, a angústia que nós às vezes não sentimos. Charles Spurgeon falava em caminhar pela borda do inferno, que o pé podia resvalar a qualquer momento e entrar no inferno profundo para todo sempre. Essa é a mensagem que eu lhe trago esta noite. Esta é a mensagem que Deus colocou na minha vida. A maior necessidade para 2020 é nós sentirmos essa angústia e percebermos que o inferno está logo ali. E a gente não sabe quando é que é o momento. Se nós pudéssemos, no nosso coração, fabricar isto, nós teríamos outra forma de clamar a Deus. Mas se Deus, pela ação do Espírito Santo, produzir isto em nós, nós clamaremos. Nós clamaremos até ser salvos. O Senhor virá com sua graça e transformará essa angústia, esse desespero, essa morte, esse sentimento de perdição, em um sentimento de alegria e gozo eterno na salvação que é somente em Cristo Jesus. Para si que está desse lado, talvez nunca nos venhamos a conhecer nesta terra, talvez você é alguém que me conhece bem e que nós iremos até estar juntos congregando no domingo. Deixe-me dizer-lhe esta noite, o meu desejo é que a gente se venha a ver na eternidade. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos. Dificilmente é daqui a 100 anos, não é? Quanto tempo nos resta? Que nós pudéssemos, nesta noite, tão somente, dizer como o salmista, ou pudéssemos dizer sobre esta noite, terça-feira, no dia da minha angústia, busquei ao Senhor.
Que o Senhor nos conceda que o busquemos. Que o Senhor nos conceda que o busquemos de todo o coração. Que o Senhor abençoe com a salvação da sua alma. É o meu desejo, é o desejo da família Philadelphia, no Jersey, é aquilo que tem estado no meu coração. Talvez a intensidade das minhas palavras o leve a pensar o que é que está de errado. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, o Covid-19 despertou a minha vida e despertou a minha mente para coisas que eu já sabia, mas que andava meio adormecido. Que Deus faça o mesmo na sua vida. Que Deus use isso para despertar. Eu vou orar por si. Eu vou orar para que Deus atenda aqueles que estão ouvindo, aqueles que irão ouvir depois. E Deus conceda a cada um de nós esse profundo quebrantamento que precisamos. Essa consciência da necessidade que precisamos de Deus. E que esse momento se transforme em alegria e gozo eterno. Não só no céu de glória, mas numa vida futura, servindo a Deus nesta terra, com a alma cheia do amor e da certeza da vida eterna. Não há nada melhor. Oremos. Querido Deus e Pai, nesta noite, eu te peço, Senhor, que tu tenhas misericórdia de nós. Deus, conceda-nos esse sentimento de angústia e desespero diante da situação, da condição à qual, por nossos próprios pecados, somos merecedores. Mas, Senhor, atenda o nosso clamor. Faz-nos voltar para Ti. Voltemos-nos para Ti, Senhor. Pai, haja, Senhor, nas nossas vidas, te pedimos que o Espírito Santo venha trabalhar de uma forma profunda e venha-nos verdadeiramente despertar e nós te busquemos, ó Deus. Senhor, obrigado porque nos tens despertado. Obrigado porque nos tens falado. Senhor, eu te peço pela alma de cada uma das pessoas que está a ver, a assistir. Eu não conheço, mas tu és conhecedor. E, Senhor, eu estou certo, como esta manhã, também por aqueles que ouviram, eu te peço que tu possas verdadeiramente salvar, restaurar, purificar. Só o Senhor é Deus. Salva-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria lhe agradecer por estar connosco. Espero que verdadeiramente a palavra do Senhor tenha falado ao seu coração. Se você quiser algum esclarecimento mais, ou você quiser que eu ore consigo, eu não posso salvar a sua alma, não salvei a minha, mas eu posso orar consigo. Entre em contato connosco aí pelo Messenger ou alguma outra forma, e nós teremos todo o prazer em falar consigo e lhe falarmos das coisas celestiais. Procure o nosso canal, envolva-se com os nossos trabalhos e ouça falar mais sobre este assunto. Se você quiser ver esta mensagem, ou você quiser passar esta mensagem, ler esta mensagem, ou passar esta mensagem para alguém, mesmo em inglês, você pode encontrar no canal aí, nós temos aí disponível. Se não encontrar, entre em contato, a gente envia. Tá? Somos a família Vals, estamos aqui para servir o Senhor com alegria. Tá? Nos vemos próximo domingo pela manhã, iremos continuar a estudar o Evangelho de João pela manhã, na parte da oração de Jesus pelos seus discípulos. E à tarde nós estaremos ministrando uma palavra sobre a ceia do Senhor. Que Deus o abençoe ricamente em Cristo Jesus. Obrigado por ter estado conosco e Deus seja consigo. Obrigado.